Olá, amados irmãos, saudações de paz a todos. Aqui é o pastor Edmilson Flor, com muita alegria que aproveito esta oportunidade para fazer mais um vídeo, para compartilhar com você e com a sua família uma palavra de edificação, que você possa compartilhar com outros, para que outros também possam receber a edificação da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje 12 de abril de 2020. Nós estamos aí atravessando os momentos delicados, difíceis, mas Deus tem nos dado a garantia, na sua palavra, no testemunho do Espírito Santo em nosso coração, que Ele continua no controle de tudo e continuará sempre, de forma que a nossa vida, nesse momento e sempre, deve glorificar o Senhor. Abra a sua Bíblia ou então acompanhe comigo o texto que quero trazer nesta oportunidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e o verso 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que maravilha! Que palavra edificante aos nossos corações. Queridos, para a gente poder entender, tirar algumas lições desse texto, a gente precisa saber o autor e as circunstâncias que este autor que escreveu esta carta estava vivendo diante de Deus e diante de seu tempo. É o apóstolo Paulo que escreve esta carta, e esta carta ela é considerada a carta mais pessoal que ele escreveu, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nela o apóstolo Paulo conta suas lutas mais dramáticas e compartilha suas aflições mais agônicas. Paulo abre o seu coração e mostra as suas dores mais profundas, mas também revela suas experiências mais edificantes e mais arrebatadoras como fiel servo do nosso Deus. A palavra-chave nesta carta é consolo. Do início ao fim desta carta, tanto na forma verbal ou na forma substantiva, essa palavra vai aparecer. Nesse sentido, nós observamos ainda que Paulo, quando compartilha conosco essa lista de lutas e sofrimentos que passou e de adversidades que passou, a gente observa o conjunto de dificuldades que estremeceu sua estrutura, mas não achatou a sua estatura cristã. Pelo contrário, foi fortalecido pelo Senhor para fortalecer outros. Resumidamente, Paulo enfrentou muitas adversidades, dentre elas frio, fome, apedrejamentos, perseguição, sofreu prisões, naufrágio, pressão de todos os lados, perigos de morte. Inclusive, foi picado por uma cobra na ilha de Malta e tantas outras circunstâncias que ele atravessou, e o Senhor, de uma forma plena, abundante, o assistiu, não o deixando tombar ou cair diante de tantas adversidades. Se você observar com detalhe, depois você pode conferir, há uma lista de sofrimentos que Paulo enfrentou, que aparece pelo menos 3 vezes nesta carta. Você vai ver isto no capítulo 4, verso 7 e o verso 12.
capítulo 6, o verso 4 ao verso 10, o capítulo 11, o verso 23 e 28. Está aí, resumidamente, listas de sofrimento e de adversidade que o apóstolo Paulo enfrentou. O que é que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar? O que podemos aprender com o apóstolo Paulo e com as suas experiências nas adversidades que ele passou e que Deus o assistiu? A primeira coisa que a gente aprende, e eu quero compartilhar com você e com a sua família, é que nenhum cristão está imune ou isento de passar por adversidades. O apóstolo Paulo foi um homem muito usado na mão do Senhor. Foi um instrumento, foi um vaso de honra que Deus usou e que se tornou um grande exemplo para a cristandade. Contudo, ele não foi isento, não foi imune aos sofrimentos. Ele também passou por lutas, e muitas lutas, por causa do amor de Jesus Cristo, para expressar sua fidelidade na prática em relação à fé que ele carregava em Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprende, nenhum de nós estamos imune ou isento de passarmos por adversidade. O homem mais piedoso ou menos piedoso pode passar por adversidade. Todos nós podemos passar. E digo mais, não só os cristãos, mas todo ser humano pode passar por adversidade. A segunda coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo é que em todas as adversidades, Deus oferece o seu consolo. Deus não nos abandona. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa de lado. Deus não nos deixa a navegar pelas ondas tempestuosas da vida sem a sua presença. Olha o que o apóstolo Paulo diz, conforme o texto que lemos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo, em meio às adversidades, ele exalta a Deus. Ele confia em Deus. Ele se expressa confiantemente no Senhor. A gente observa aqui, nesta segunda lição, nesse segundo momento, que Deus conforta a Paulo nas suas tribulações e Paulo reconhece esse conforto, essa presença, esse cuidado, exaltando a Deus. Paulo está exaltando a Deus nas adversidades, porque o Senhor tem cuidado dele, assim como Deus cuidou do apóstolo Paulo e de todos os cristãos em todos os tempos. Deus também está cuidando de você e da sua vida e da sua família. Paulo nos ensina ainda que enquanto Deus está cuidando da gente, enquanto Deus está sustentando as nossas vidas nas adversidades, Ele deve ser exaltado, deve ser adorado. Paulo não começa a sua carta reclamando, murmurando, queixoso com Deus. Ele começa a sua carta exaltando a Deus. Nesse tempo e sempre, Deus merece ser exaltado pelos seus servos. Continue exaltando o nosso Deus. Continue com a sua vida em Deus. Porque enquanto nós exaltamos a Deus, Deus está também confortando os nossos corações. E por fim, este mesmo Deus que é exaltado e que nos conforta, Ele usa esse conforto em nosso favor para que a gente possa confortar outros, consolar outros.
Diz o verso 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus está te consolando, está me consolando, nos fortalecendo para podermos fortalecer outros. Podemos cuidar de outros. Nesse momento de lutas e dificuldades que atravessamos, não queira só receber consolo, não queira só receber conforto, mas a partir dessa experiência que você tem recebido de Deus, compartilhe com outros. Te permita ser também instrumento de consolo para outros. Deus quer te usar como instrumento, como canal de bênção para a vida de outros que estão precisando de consolo. Que você possa continuar sendo instrumento de Deus, neste momento sempre. Deus está contando com você, contando com a sua família, para fazer tudo para a glória do nosso Deus. Ele deve ser exaltado, porque Ele tem nos confortado, e Deus tem nos confortado para podermos confortar outros, com o mesmo conforto que temos recebido da parte do Senhor. Em outras palavras, o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possamos continuar firmes, servindo ao Senhor com alegria. Este domingo é comemorado a Páscoa e o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, e bem sabemos o verdadeiro significado desse momento, sofreu por nós, pagou um alto preço por nós, para perdoar os nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, está vivo. E diz a Bíblia que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus te abençoe e te ajude, e que esta semana e que este tempo seja um tempo de exaltarmos a Deus, de sermos consolados por Deus e de podermos ser consoladores para todos aqueles que vierem a precisar. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa, abençoe a tua família e seja sempre instrumento de Deus em todo o tempo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com toda a tua casa, desde agora e para todo sempre. Deus te abençoe em Cristo Jesus.